Contato neste momento com o nosso colega engenheiro civil, Luiz Francisco Quivzani Jordão, o Tito, que é especialista em vigilância sanitária, em saúde pública e professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Ciências Contábeis e Administração de Tupã. Nós vamos conversar com ele sobre a engenharia, os problemas da engenharia de São Paulo, no interior e no Brasil, e de que maneira a engenharia pode sair desse buraco, desse atoleiro que ela está hoje, né? Tudo bem? Muito bom dia. Prazer falar com você, Tito. Bom dia, José Manuel. O prazer é meu também. Quero, antes de mais nada, agradecer o convite para estar participando dessa live, dessa entrevista, né? Para mim é um prazer poder estar aí juntamente com você, pensando e vendo de que maneiras a gente pode resgatar a importância da engenharia brasileira, né, que anda tão desmerecida, tão desacreditada em muitos aspectos. Então, a gente está aqui com muita satisfação, tentando dar uma humilde contribuição para isso. Você, Tito, além de ser um profissional muito ligado às associações, ligado ao sistema, conhece bem, tem a visão do professor. Vamos começar por aí. Como é que o professor vê esse momento? Porque o professor está em sala de aula, o professor está em contato com jovens. Há uma desesperança muito grande. Esses meninos e meninas estão saindo da faculdade de engenharia, uma série de esperanças. Eles estão encontrando isso na vida prática? Como é que você vê isso, Tito? Olha, a gente vê isso com bastante preocupação, porque exatamente pelo fato de a gente viver hoje um ambiente da área tecnológica, né, sem grandes expectativas para essa moçada, para essa juventude que deixa a faculdade, as universidades, né, sem muita perspectiva. Muitos, inclusive, concluem o curso e vão para outras áreas, né? Procuram outras atividades exatamente pela dificuldade de encontrar um mercado de trabalho que possa absorver toda essa mão de obra. E isso, infelizmente, é uma perda muito grande, né? Para o país como um todo, né? Para a engenharia como um todo, né? Em suas diversas áreas, em seus diversos campos, né? Então, a gente precisa buscar dar uma nova esperança, uma nova perspectiva, né? E isso não depende apenas da faculdade, da universidade, dos cursos, depende de uma conjuntura nacional, né? Bom, e com relação ao que esses moços e essas moças estão pedindo nos cursos, os cursos estão procurando fazer a sua parte. Eu sei disso, eu também sou professor. A gente tem lá uma preocupação grande de poder transmitir a essa juventude não só as ferramentas que eles vão ter que utilizar durante a profissão, mas também isso que você falou, esperança. Estamos dando conta do recado, na sua opinião, Tito? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem um trabalho muito grande a fazer aí, né? Essa expectativa, essa esperança depende de um mercado, né, que seja promissor, de uma expectativa para esses jovens, para esses novos profissionais, né, que animem essa pessoa, esse profissional a estar atuando, a estar buscando novos conhecimentos, né? E essa esperança, nós devemos passar de alguma maneira. Existem vários veículos para isso, né? Mas esses veículos hoje não estão oferecendo essa expectativa e essa esperança de tempos melhores, né? Tudo bem. Esses veículos a que você se refere, nós temos um sistema da engenharia composto por conselho regional, conselho federal, associações, sindicato, uma porção de diretorias sindicais, e você tem todo um conjunto de universidades e faculdades de engenharia. Isso aí está funcionando de forma integrada, na sua opinião? Isso funciona? Isso está em sintonia com a realidade? Como é que você vê esse momento do sistema?
Nós tivemos agora, recentemente, eleições no sistema. Eleições foram consideradas eleições inválidas. Há decisões judiciais que não foram cumpridas. Tudo isso repercute para o jovem e para a associação e para a vida de quem vive no interior. Você é um sujeito que a vida toda se dedicou às atividades da engenharia, sejam acadêmicas ou profissionais, na sua região, no seu entorno, no interior de São Paulo. É isso. Como é que você vê esse momento aí? Muita insegurança, muita dúvida, Tito? Olha, isso é uma consequência dessa falta de integração entre esses vários organismos que você citou, né? Dentro do sistema, isso não é diferente, né? Dessa categoria mais jovem de profissionais, e até mesmo de profissionais já mais experientes, né? Exatamente por uma distância, uma dicotomia aí, né? Que existe e não é de hoje, né? Isso precisa mudar, isso precisa ter, o sistema precisa ter uma participação maior e uma presença maior para que o profissional valorize também o sistema, né? Hoje o profissional é muito descrente do sistema, ele é muito afastado do sistema. Então, quando a gente tem aí, como você citou, eleições que vão renovar esse sistema, vão trazer novas propostas, o profissional ele não se envolve, ele não participa, exatamente porque ele já vem afastado do sistema, ele já não tem uma ligação, ele não se sente parte integrante desse sistema, né? Ele sabe da existência do sistema, mas ele não participa disso, ele não vive isso, né? E é evidente que você não pode exigir que o profissional viva 24 horas o que é o sistema, mas ele tem que ter uma ligação muito mais próxima, ele tem que estar muito mais antenado com as coisas que acontecem, né? Agora, isso, Tito, passa, desculpe interrompendo, isso passa por uma questão de confiança, de credibilidade, passa por uma questão de seriedade. O sistema tem, há muito tempo, deixado também esse campo de lado, e o profissional se sente muitas vezes explorado pelo sistema, porque ele tem que pagar a conhecida anuidade e ele tem, quando faz uma atividade profissional, ele recolhe RT. E tudo isso vai para uma caixa, vai para um fundo, para um caixa único, não é? Isso tudo depois é distribuído de uma maneira que ele não entende, não vê o retorno disso. Como é que você imagina que o sistema possa, então, se aproximar do jovem, estar um serviço, que é o que a gente está defendendo, que é o que você defende, eu sei, mas aqui nessa entrevista, resumidamente, você pode falar à vontade, porque a gente tem aqui bons minutos para conversar com um pouco mais de calma e tranquilidade. Como é que você acha que a gente pode enveredar por esse caminho da credibilidade, da confiança? Porque isso tem que existir, né? Sim. Não, eu acredito no seguinte: os novos profissionais que estão ainda os futuros profissionais que estão ainda em formação, eu acho que deve haver a participação e a presença do sistema muito maior, com muito mais intensidade do que já existiu até hoje, dentro das universidades, dentro dos cursos de engenharia, sejam eles de que área forem da engenharia, né? Mas a presença do sistema muito maior, de uma forma permanente, né? Isso é uma das maneiras. Essa tarefa é fácil? Não, não é fácil. Isso demanda envolvimento, demanda comprometimento e essa presença junto ao universitário, aquele que escolheu a engenharia como sua futura profissão, né? Ele tendo a presença do sistema, seja através de palestras, seja através do sistema presente nas atividades desses cursos, dentro do cronograma de seminários, enfim, das atividades do próprio curso, a presença do CREA, por exemplo, né, do sistema Confea-CREA,
e mútua junto a esses profissionais, a partir de um determinado ano, seja já no final do curso, quarto ano, quinto ano, vai criar nesse futuro profissional a presença do sistema, a importância que o sistema tem na vida futura dele e a importância que ele, principalmente como indivíduo, vai ter de participação mais ativa, mais envolvida com as questões da engenharia, alertado pelo sistema. Ele vai se sentir imbuído dessa responsabilidade provocado pelo sistema, mostrando que isso ele vai contribuir como cidadão, como profissional, na vida, na área tecnológica, né? E isso é uma presença do sistema que eu vejo como fundamental, dentro dos cursos de engenharia, ainda com aquele aluno em formação. Tá certo? Dando alguns exemplos concretos, Tito, como é que você vê isso? Por exemplo, a engenharia tem um papel muito importante na história do desenvolvimento econômico de qualquer país, de qualquer nação. Sem Então, dúvida. você não vai ter um país que se desenvolva de uma forma sustentável, organizada. Então, você não tiver uma engenharia forte, uma engenharia firme. Tá? Nós estamos dando, também eu te perguntei há pouco, dando conta do recado em relação à credibilidade. Te pergunto, nós estamos passando isso para o país? A engenharia tem sido muito silenciosa. Em muitos momentos importantes da história, do dia a dia que nós vamos vivendo, a engenharia se diz muito, digamos, interessada em estar presente, mas nunca fica presente. O que você acha que está faltando, Tito? É coragem, é iniciativa, é conhecimento, é uma questão estrutural, uma questão pontual? Como é que você vê isso? Eu estou fazendo uma entrevista com você, que é um pensador da engenharia, é um professor, e a gente tem que olhar para a questão da engenharia não só para o resultado final, mas também para os mecanismos que resultam no que nós estamos vivendo. Então, pensando nesses mecanismos, é que a gente faz essa entrevista com você. Tito, como é que você vê isso? Olha, eu vejo a engenharia como como você já antecipou. A engenharia, um país não se desenvolve sem a participação da área tecnológica, sem as engenharias. A engenharia é fundamental. Eu acho que todas as profissões são igualmente importantes no desenvolvimento de um país, todas elas, né? Porém, a engenharia, ela tem uma abrangência muito grande, ela está presente em todas as atividades, coisa que outras profissões não estão, né? Você tem profissões da área da saúde que são focadas na área da saúde, você tem profissões da área jurídica que são focadas na área jurídica, da área odontológica, enfim, em todas as atividades, cada um com a sua importância. Porém, a engenharia ela está presente em todas essas atividades e ela ganha uma importância muito grande em relação a isso, né? Ela passa a ser fundamental no desenvolvimento de qualquer atividade e isso envolve o desenvolvimento do país, envolve o crescimento e o fortalecimento de qualquer nação. Portanto, a engenharia é indispensável no desenvolvimento e crescimento do nosso país. E ela está relegada a um plano, hoje, secundário, né? As pessoas não veem a importância da engenharia, não dão a devida importância à engenharia no Brasil como um todo, em todos os setores, em todos os níveis, né? A começar pelos governos que a gente teve e continua tendo, onde a engenharia teria que ter um destaque de primeiro plano, né? Um protagonismo. Nós temos um país, eu costumo usar essa frase, nós temos um país a ser construído, né? E só se constrói esse país com a engenharia, com a participação da engenharia, né? Em termos de infraestrutura, em termos de comunicação, em termos de geração de energia, em termos ambientais, em termos de saúde, em termos de saneamento, enfim,
é uma gama de... É como eu disse, a engenharia está presente em todas as atividades. Na área industrial, em agregar valores a produtos primários, né, que a gente é campeão em exportar, mas não enriquecemos esses produtos, não agregamos valor a esses produtos. A gente só vai conseguir isso com a engenharia. Hoje nós temos no país uma agricultura extremamente de ponta. Nós temos hoje uma produção de grãos, uma exportação que nos garante uma receita fabulosa proveniente da agricultura, da agronomia. Só que ninguém diz que todo esse desenvolvimento hoje de produzir safras cada vez maiores do que a dos anos anteriores, batendo recordes, ninguém lembra e ninguém cita isso, que isso se deve ao agrônomo, ao técnico da agricultura. Hoje nós temos há muitos anos institutos de pesquisa, né? Como vários que a gente tem no país, que desenvolveram essa tecnologia, né? São grandes plantações, mas isso tem lá o engenheiro agrônomo à frente dessas pesquisas e desse desenvolvimento, senão a gente não teria essa produção agrícola que a gente tem no país hoje, envolvendo engenharia, tecnologia de máquinas, de seleção de grãos, de beneficiamento, com equipamentos, com tudo. Isso é engenharia, isso é pura engenharia, né? Portanto, sem o engenheiro, sem um programa, com um envolvimento de governos, de instituições de ensino, de sistemas e de instituições representativas da engenharia, se não houver uma mobilização nesse sentido, vai ficar difícil da gente colocar a engenharia no devido lugar de destaque e de ponta que ela merece. Deixa eu te perguntar uma coisa, saindo um pouco dessas questões mais abstratas, indo para questões mais concretas. Como é que é a vida no cotidiano de uma cidade como Tupã e da região de Tupã, o entrosamento entre os associados da associação, a associação, os engenheiros, como é que as associações aí da região se colocam frente às necessidades da sociedade, né, aos poderes públicos? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Pois não. Olha, eu sou um associativista desde sempre, não é? Luto pelas associações, pela valorização das associações, porque isso implica na valorização do profissional. O profissional do interior, numa cidade como Tupã, cidades médias, enfim, ele é ligado à associação, alguns mais, outros menos, isso depende muito do trabalho desenvolvido por cada associação, né? Na busca de novos associados, em oferecer benefícios para esses associados, e isso se torna um atrativo para aqueles que estão entrando no mercado de trabalho, e, enfim. Eu posso dizer e posso me referir à minha experiência com relação à associação a qual eu presidi durante 16 anos. E isso me deu uma bagagem aí com relação a esse contato com os profissionais, a essa experiência que eu trago comigo. Né? Comigo e com a diretoria e com as pessoas que me colaboraram para que tudo isso acontecesse. Né? Mas eu sou muito empenhado nessa valorização do profissional aqui de Tupã e região, né? Então, como a associação é o dia a dia da associação? Nós temos hoje em torno de 120 associados, né? Nós temos uma associação onde existe uma mensalidade. Então, nós cobramos uma mensalidade porque isso é uma responsabilidade do associado. O associado tem um compromisso com aquela entidade. Então, nós precisamos, a entidade precisa sobreviver, não é isso? É uma mensalidade pequena, um valor baixo, mas que cria um vínculo entre o associado e a entidade, né? Esse profissional, o que a associação oferece? Basicamente, a gente faz aqui palestras
nós temos uma cidade de 65 mil habitantes, né? Então, esses profissionais recebem da associação palestras mensalmente. E não são palestras para encher papel, né? São palestras que a minha preocupação é trazer conteúdo que vai contribuir de alguma maneira para o enriquecimento daquele profissional. Não participam só profissionais, participam estudantes também, porque em Tupã a gente tem uma escola de engenharia civil, né, que está formando as suas primeiras turmas agora. Temos o curso de arquitetura e urbanismo, que já é um curso tradicional aqui, com muitas turmas formadas, e também temos um curso de engenharia de produção, né, também da FACAT, a instituição onde eu dou aula, e também temos o curso de engenharia de biosistemas, que são 3 no país, um da USP, outro no Nordeste e outro aqui em Tupã, que é o campus da Unesp aqui em Tupã, né? Então, é um curso de altíssima qualidade, de reconhecimento muito grande. É uma nova modalidade que associa aí as tecnologias ao trabalho no campo, né? Engenharia de biosistemas, voltados para a área agronômica, né? Então, a gente tem vários estudantes que participam também da associação, né? Nessas palestras que a gente procura oferecer, como eu disse, buscando conteúdo, né? Não é uma coisa para encher linguiça, tá certo? Então, essa preocupação que a gente tem reflete no reconhecimento dos profissionais e futuros profissionais, hoje estudantes, de que a associação faz um trabalho sério, oferece a eles oportunidades de adquirir algum conhecimento, alguma coisa que vai acrescentar a eles algum conteúdo que vai lhes ajudar. Isso é uma das coisas principais que eu entendo que a associação faz rotineiramente, né? São palestras gratuitas, onde a gente... vocês são únicos a fazer isso? Não, isso existe em muitos lugares, né? Mas o que a gente quer dizer é que a gente faz isso com muito cuidado e com observando muito aquilo que a gente vai oferecer ao profissional. Outra coisa é que a gente oferece convênios aí com comércio local, com várias vantagens para os associados, e isso tudo bastante representativo. Então, o profissional também se vê amparado, planos de saúde, com bastante vantagem para aquele que é associado, né? São trabalhos paralelos, aí não é o foco principal da associação, mas são coisas que a gente oferece paralelamente ao associado e que ele também tem vê nisso interesse em participar da entidade. Além Né? dessa questão de assistência ao profissional que você falou, através de palestras, através de cursos, ou através de convênios até com comércio, serviço da cidade, da região. Sim. Na questão, eu vou tratar agora, perguntar a você, Tito, uma questão mais delicada, sempre delicada para o engenheiro, que é a questão política. Nós tivemos eleições municipais, o Brasil a cada 2 anos tem eleições, e o nosso sistema também tem eleições, tá certo? No nosso caso, eleições conturbadíssimas, que foram consideradas inválidas, teremos uma nova eleição em breve, e o sistema está reagindo contra tudo isso. Mas como é que você vê o papel do engenheiro? Ele está quebrando este gelo, ele está conseguindo sair um pouquinho do casulo, porque o engenheiro tem a mania de achar que ele só trata de questão técnica. Não, nós somos técnicos e a gente não se mistura. Só que a política está presente em tudo, a boa política, eu me refiro. Como é que está essa interface? Vocês conseguiram quebrar esse gelo? É possível fazer uma boa política sem perder o eixo, sem perder a seriedade, Tito, aí na tua região? Como é que você pode dar essa mensagem? Porque essa entrevista vai ser depois levada ao ar dentro da nossa rede e muita gente de outras cidades e regiões poderão se inspirar nisso, porque são soluções e exemplos concretos de respostas que vocês estão dando aos fatos do dia a dia, né? Como é que vocês lidam com isso? Olha, eu acho que essa questão passa pela credibilidade, né? Você mostrar para os seus colegas de profissão, associados ou não, porque o associativismo é uma opção,
né? Você mostrar o trabalho de uma entidade de classe como a nossa. Isso tudo, a própria diretoria tem que passar uma credibilidade, em primeiro lugar, né? Tem que fazer um trabalho correto, honesto e transparente. Isso, e não um trabalho individual, isolado, onde o representante da entidade não tem uma expressão junto aos profissionais. Isso é evidente que a entidade perde muito com isso, né? E, consequentemente, os profissionais daquela cidade ou daquela região. É preciso que os profissionais reconheçam naquela entidade uma representação através da sua credibilidade, né? E isso você demonstra com emprestando também a sua credibilidade pessoal, né, para aquela entidade, tá certo? Então, eu acho que os profissionais aqui têm muita confiança no trabalho que a gente realizou e, por isso, a gente pode levar uma mensagem de que as coisas precisam mudar, de que o profissional tem que ser mais participativo na sua política classista, né? Ou participativo em todos os aspectos, não só na política classista, porque o indivíduo, hoje, como o mundo está sendo conduzido e está caminhando, as pessoas têm que estar bem informadas, têm que ter um conhecimento mais amplo das coisas e não um olhar bitolado, né? Porque tem que abrir a mente, abrir o olhar para várias áreas, né? Para vários setores. E isso é informação, isso é cultura, isso é desenvolvimento pessoal e de cidadania, né? Para que ele tenha essa participação mais ampla e mais consciente, né? E contribua. Nós temos ainda cerca de 3 minutos e meio de entrevista, Tito. Eu queria aproveitar e falar de duas questões. Uma, você tocou agora, e eu vou falar uma palavra que talvez reúna isso, que são as questões de humanidades. Como é que você vê na formação do engenheiro a presença de disciplinas de humanidades, ou de conhecimento de história, geografia, filosofia, não é? Como é que você vê isso? E depois vamos falar no encerramento um pouco de fiscalização. Como é que é a atividade fiscalizadora do nosso sistema do CREA na região aí de Tupã? Primeiro, olha, de humanidades, Tito. Olha, essa questão de humanidade, eu acho, eu sei que isso não é um conceito muito bem visto dentro da engenharia. Os engenheiros pensam muito na engenharia como uma coisa cartesiana, racional e matemática, né? Eu acho e vejo que o engenheiro e a engenharia só vão também conquistar o devido espaço e o devido reconhecimento à medida que esse campo das humanidades estiver mais presente na formação do engenheiro. O engenheiro precisa dessa formação para poder ter uma compreensão maior do mundo que nós vivemos hoje e, dessa forma, contribuir com tecnologia, mas de uma forma mais humanizada, né? E a questão cultural, da formação cultural do indivíduo, ela, no meu entender, deixa muito a desejar na área da engenharia. Isso eu acredito e penso que isso deveria, sim, ser incorporado à formação do profissional. Deveria estar incluído isso como um elemento futuro. Ele vai trazer uma formação mais completa ao indivíduo e, portanto, para o futuro engenheiro, né? Essa é, sem dúvida, uma coisa que ainda falta na formação nossa. Mas isso nunca existiu. Existiu, sim, no passado. Os grandes engenheiros que formaram a base da nossa engenharia nacional
eram pessoas extremamente cultas, pessoas com uma visão muito aberta do mundo e com um conhecimento não superficial das coisas, mas um conhecimento de defender aquelas teses, né? E teses humanitárias, né? Isso é fundamental na formação do engenheiro, para ele, inclusive, ganhar a credibilidade que ele merece. Né? Perfeito. É porque o engenheiro é um formador de opinião, ele é uma liderança natural dentro da sociedade, né? Sem dúvida. Precisa ter uma estrutura intelectual que faça a diferença, que ele possa também conhecer história, porque também, se não conhecer a história, fica complicado. Sem conhecer a geografia é difícil, né? A história é fundamental na formação e nos rumos da sociedade. A ferramenta da geografia que você se refere, o geoprocessamento, que está ligado às áreas das geografias, onde você coloca latitude e longitude. Eu sou de uma época que eu tive topografia, nós somos uma época da topografia. Depois vieram as imagens de satélite, né? Vieram todas as ferramentas novas. As escolas estão preparadas, as associações estão preparadas para esse novo tempo? Esse novo tempo já veio, já bateu na porta, já entrou. Ele está percorrendo esses caminhos, na sua opinião? Aí, por exemplo, no interior, as prefeituras estão geoprocessando. Como é que está Tupã em relação a isso? O que é geoprocessar? Colocar latitude e longitude nas atribuições geográficas. Uma obra passa a ter uma fiscalização, e aí eu ligo com outro assunto, que é a fiscalização. A fiscalização pode e deve ser feita de uma maneira mais moderna, com a utilização de vários recursos. Como é que está isso aí? Esses recursos que eu falo, das imagens aéreas, imagens de satélite, enfim, arquivos que sejam arquivos mais capazes de fazer as visualizações do espaço geográfico e não batendo na porta de uma obra por obra, né? Vendo se tem plaquinha ou não. Como é que você está? Olha, isso não é uma coisa ainda que esteja implantada aqui. Embora isso não seja uma coisa já muito nova, já vem já de algum tempo, essas novas tecnologias, né? Ainda é usado ainda o básico, vamos dizer. Novas providências que pudessem auxiliar e que pudessem aprimorar a questão da fiscalização, a questão do acompanhamento, ainda não são coisas implantadas. E isso eu acredito que seja um retrato ainda do que acontece na maioria do interior do Estado, né? A não ser cidades maiores, com mais recursos e onde isso é mais valorizado e mais necessário. Talvez pelo tamanho geográfico das cidades menores, isso não seja muito valorizado, mas deve ser. E a associação ela tem uma aproximação muito grande com o poder público, pelo menos a Associação de Tupã, e nós, nessa aproximação, participamos, por exemplo, de quase todos os conselhos municipais. E isso é um reconhecimento do poder público perante a entidade que representa os engenheiros, né? Temos programas aqui de parceria com a prefeitura de moradia econômica, né? Onde a prefeitura e a associação têm uma lei específica que trata dessa questão já há muitos anos. Isso, pela associação, já passaram profissionais responsáveis por mais de 500 moradias aqui em Tupã. Isso beneficiou muita gente, é um trabalho social que a associação presta à população, à comunidade, né? Então, são muitos links que a associação tem aí. E isso a gente reivindica também do poder público, isso que você citou, né? De incorporar novos procedimentos e novas tecnologias para que haja uma melhora do conjunto da atuação, né? De fiscalização. Perfeito. E de tudo isso. A gente tratou aqui, durante a entrevista toda, da questão institucional, associação, sistema Confea-CREAS, tratamos da questão da educação, o papel da universidade, da escola de engenharia, enfim. Agora eu queria falar um pouquinho da pessoa, do ser humano, do Tito, que eu sei, eu disse há pouco, que durante a campanha, que eu tive a honra de ter a sua presença bem de perto, mesmo à distância, você tinha sofrido um acidente, assim mesmo isso pediu que você nos ajudasse a conversar com as pessoas sobre um momento histórico
que nós estamos vivendo, de mudança, de ruptura dos métodos, ou desses métodos antiquados, antigos, que estão nos aprisionando a um passado que a engenharia precisa ir para frente. Então, Tito, como é que é a tua vida aí no interior? Como é que é o teu dia a dia? Olha, a vida no interior é uma vida mais tranquila do que nos grandes centros, né? Porque a gente vive aqui numa cidade de médio porte, onde há uma organização, né, urbana que favorece a uma vida mais tranquila, né, com relação a serviços prestados. Mas a vida nossa aqui é uma vida modesta, tranquila, sem grandes acontecimentos, assim, vamos dizer, né? De acordo com a cidade em que a gente vive. Apesar da cidade oferecer uma qualidade de vida muito boa para a gente morar, viver, formar uma família, né? Eu tenho duas filhas e elas nasceram em Tupã, foram criadas aqui. Eu sou nascido em Tupã, então saí para estudar. Na época nós não tínhamos cursos superiores aqui na cidade. Aí saí para estudar, morei bastante tempo fora, morei em São Paulo, por exemplo, trabalhei em São Paulo, voltei para o interior como engenheiro e nunca deixei de atuar como engenheiro, né? Eu digo sempre, eu amo muito a minha profissão, ela me traz muita satisfação e muito prazer em atuar em várias frentes. Eu, como engenheiro da vigilância sanitária, também fui conhecer um novo lado da engenharia, né? É muito atraente, onde a gente ainda é muito deficitário, né? E isso tudo faz com que a gente tenha uma atividade e se envolva em outros campos, né? Em outras áreas, mas sempre com a engenharia sendo a âncora, né? Então, aqui eu tenho uma atividade de engenheiro. O fato de eu ter sofrido um acidente há 4 meses e meio atrás, né, me modificou toda a minha vida, né? Mas isso tudo é uma questão, uma coisa passageira, né? A gente logo, logo espera estar aí de volta à vida e retomando as nossas atividades aí devagar, mas com certeza recuperado. Mas a minha atividade como engenheiro na área de vigilância sanitária me levou também a, por exemplo, me envolver muito com a questão da água de abastecimento público, né? Isso tem uma interface muito grande aí, a questão da saúde nos hospitais, a questão da área física de hospitais, indústrias de alimento, né? E tudo isso, como eu disse, é engenharia. A engenharia está presente em tudo, né? Aí também envolvido com o Comitê de Bacias Hidrográficas, já há bastante tempo, que tem uma atuação bastante presente aqui na nossa região, nas nossas duas bacias hidrográficas aqui, dos rios Aguapeí e Peixe. Tem uma participação, a própria entidade, a associação, embora hoje eu não presida mais a associação, mas eu sempre tive um interesse muito grande, né, em acompanhar, em estar colaborando, contribuindo para o fortalecimento mesmo, trazendo o profissional, vamos lá, vamos participar, vamos deixando o profissional informado na medida do possível, né, perdão. E também a atividade da aula, né, que também a gente já faz isso há alguns anos, né, os cursos no interior são cursos normalmente noturnos, né, porque as pessoas têm hoje que trabalhar para se sustentar e para poder pagar um curso, né, que muitas vezes não é barato. Então, esses cursos noturnos, a gente vai lá, se dedica. Agora, com a questão da pandemia, eu, no meu caso particular, me afastei disso por conta da minha condição aí de estar acidentado. Mas cheguei no início da pandemia aí a uma nova modalidade, que é esse conteúdo e essas matérias através da imagem do computador, à distância, com os alunos em casa, e isso
faz com que você tenha outras maneiras de enxergar as coisas também e de buscar outras alternativas para poder passar aquilo. Eu, por exemplo, leciono no curso de arquitetura sistemas estruturais, que é uma área da engenharia, né? Mas que passa uma noção aos alunos da arquitetura e urbanismo muito importante, necessária, né? Da resistência dos materiais, sistemas estruturais como um todo, enfim, né? Isso, a arquitetura usa a estrutura para poder se expressar, né? E além da questão da necessidade da estrutura como sustentação, né, das construções. Mas, então, isso tudo passar através de computador, através de a distância, né, se torna uma coisa que você tem que buscar novas formas, né, de comunicação. Foi um desafio novo. Desafio. Então, eu tive essa experiência também e vou continuar tendo quando retomar as aulas que eu puder retomar, né? Ok. Então, são várias atividades que a gente tem, além do nosso convívio social, né? Aí você não De tem buscar. trânsito na rua, né? Você não tem farol, semáforo com trânsito, nada disso. Aí você se locomove. A vida do dia a dia aí na mobilidade urbana é boa, né? Não tem problema. É boa, embora a cidade também tenha seus entraves, né? Seus entraves. A gente faz parte do Conselho Municipal de Trânsito aqui, representando a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Tupã e região. Eu gosto de citar o nome todo da entidade, né? E também para contribuir nessa questão de mobilidade urbana, né? Buscando, trazendo a experiência da área tecnológica para que haja uma melhora desse aspecto aqui na cidade, né? Então, a gente tem essa vida simples aqui, né? Mas que busca contribuir com a nossa experiência em vários setores aqui, vários segmentos, né? Para que a cidade se torne cada vez uma cidade mais humanizada, uma cidade mais agradável de se viver, né? Isso que a gente busca, né? Tupã e região está muito arborizado? Como é que é essa coisa da Olha, isso é uma questão muito séria, porque a cidade de Tupã fica numa região muito quente, né? E a arborização urbana, que já foi muito maior no passado do que é hoje, né? Ela é um desafio, né? A prefeitura, agora na mudança da legislação urbana, agora implantou a obrigatoriedade de que as novas construções, para serem aprovadas, é necessário pelo menos uma árvore plantada na frente daquele lote, né? Então, isso hoje obrigado por lei o proprietário ter uma árvore plantada para que ele tenha o seu projeto aprovado na prefeitura, né? Então, é um avanço aí que está se buscando para que a cidade volte a ter uma arborização merecida, porque isso contribui muito para o clima, né, da cidade, para a questão climática e até da saúde das pessoas, né? E aí orientação da engenharia é importante, para que se escolha a espécie arbórea adequada, né? E isso foi uma das cobranças que eu fiz, que o agrônomo tem que estar aí inserido nesse contexto para ele definir qual é a melhor espécie a ser plantada, né? Existem várias, mas o agrônomo é fundamental nesse papel aí, né? Então a tecnologia está presente. Tem muito IP aí na tua região, IP amarelo? Tem bastante. Não muito na arborização urbana. Existe também, mas é uma pena, porque o IP é uma flor, é a árvore símbolo do Brasil, né? E Quaresmeiras, vocês têm quaresmeiras, havia muito. Hoje tem muito Oiti. Havia uma época que a cidade era arborizada em algumas ruas com árvores frutíferas, né? Isso hoje não existe mais, né? Mas
a arborização aqui, eu trouxe pela Associação dos Engenheiros um curso de 2 dias aqui, isso já faz algum tempo, com uma participação muito grande dos profissionais, direcionado aos profissionais, só de arborização urbana, né? Com um professor, uma pessoa muito competente e com livros publicados sobre isso, uma grande experiência, e a gente teve um dia de campo, onde ele foi mostrar várias técnicas para conservação da arborização e de poda e vários tipos de poda. Então, isso é lembrado muito até hoje e a gente pretende fazer isso novamente, para que o profissional, na sua definição de projetos, já consulte os técnicos na adequação da arborização, por conta da fiação de rede elétrica, né? Enfim, por várias interferências na rede de esgoto, ou mesmo no passeio público, né? Se você não tem árvores adequadas, com o tempo, o passeio público já há uma interferência, já é prejudicado, danificado, e isso interfere na mobilidade urbana, né? Você falou uma coisa importante. Dentre todas as questões que você falou, nós estamos falando aqui de coisas de raiz. Nós estamos falando de um sistema que enraize, um sistema que tenha sustentabilidade. Eu, como diria lá em Minas Gerais, sustância. Que ele realmente floresça e que ele possa... A árvore precisa ser muito bem... É uma área que eu gosto muito e é preciso ter um cuidado enorme na hora que se preserva a raiz, quando se faz o sangramento da raiz, quando se organiza o torrão, quando se transporta a árvore, tudo isso, o plantio é muito importante. Mas bom saber, bom saber. O nosso sistema tem que ir também por esse caminho. Cidades que enfrentem as ilhas de calor. Não é só aquecimento global lá na estratosfera, lá em cima, mas também aqui embaixo, nas ilhas de calor. Nós temos em São Paulo, por exemplo, temperaturas diferentes entre bairros da capital que chegam a ser 6 até 7 graus de diferença, em função da quantidade ou não de árvores e de mecanismos que possam ventilar um pouco mais a cidade. Mas foi muito bom pulmões, falar. Né? Tito, pulmões aí dentro da cidade. Conversa para o dia inteiro, né, Tito? Nós conversamos com o Luiz Francisco Pisani Jordão. Falei certo? Perfeito. O nosso amigo Tito, foi um prazer muito grande. Palavra final com você. A gente disse que ia voltar para perguntar do homem, acabamos falando um pouco do homem e do meio ambiente, porque não há como se falar de uma coisa sem outra. Está tudo interligado. E como é que esse papel humanista, que a gente dizia há pouco, das engenharias na vida, não só lá de alguma coisa abstrata, mas do dia a dia da cidade. As pessoas, no dia a dia, uma árvore na frente de casa, um passeio adequado, uma questão de circulação de veículos e de bicicleta. Tem muita bicicleta aí na tua região? Tem. Poderia ter mais, porque a gente não tem ciclovias aqui. É uma coisa ainda que merece um cuidado especial na questão da mobilidade, né? Mas tem bastante bicicleta, assim, mas não é uma coisa priorizada, né? Então, de minha parte, muito obrigado. Palavra com você para o encerramento. Olha, antes de mais nada, eu queria agradecer a sua deferência em me convidar e espero ter contribuído de alguma maneira para enriquecer esse debate, essa busca por uma engenharia protagonista no desenvolvimento do país. Uma engenharia forte, uma engenharia valorizada, uma engenharia que possa cumprir o seu papel reconhecidamente como de ponta. Sem isso, a gente vai ter um desenvolvimento precário, dependente de outras tecnologias, de outros países, né? À mercê do desenvolvimento de outros países. Nós precisamos promover o desenvolvimento do nosso país, né? E esse desenvolvimento vai ser feito e construído com a ajuda da engenharia, indispensavelmente, mas construído com os brasileiros, né? Com a contribuição do conhecimento mundial, do conhecimento de outros países, sem dúvida nenhuma, é um conjunto, mas os brasileiros precisam construir o país, né? E nós precisamos de
ótimos engenheiros, nós temos um campo vastíssimo para ser ocupado pela engenharia, né? Pelas inúmeras deficiências que o país tem ainda na área de infraestrutura, enfim, em todos os setores onde a engenharia pode contribuir positivamente. E é isso, a gente quer incentivar e mostrar para quem está chegando aí, que vai contribuir para essa construção, né, que ele tem que ser um profissional com uma informação e com uma formação mais ampla, uma informação mais humanística do que é do conhecimento da história, do conhecimento da geografia, onde ele está localizado nesse mundo e como esse mundo se dá, um conhecimento da nossa língua portuguesa, que é fundamental para a comunicação, né? Ele tem que falar corretamente, né? A gente está perdendo muito isso com as redes sociais, né, a moçada, que eu digo, né? Para quem já tem essa formação, tudo bem, mas então, esse profissional que vem por aí, ele precisa ter o conhecimento de que ele tem essa participação, esse protagonismo nesse desenvolvimento. É uma participação pessoal, onde ele vai buscar, sim, a satisfação pessoal, onde ele vai buscar o sustento dele, da sua família, vai formar a sua vida baseado naquela atividade profissional que ele escolheu, mas, junto com isso, vem uma participação e uma consciência de que ele tem um compromisso com o desenvolvimento e com o crescimento da engenharia da qual ele faz parte, né? Então, não se limita ao indivíduo, mas ele tem que ter um envolvimento muito maior, tem que ter uma participação. E essa participação passa pela participação dele, profissional, nos sistemas, né? No sistema Confea, CREA, de acompanhar os rumos que isso está tomando, né? E com certeza você aí está imbuído dessa tarefa e sabe muito da importância que tudo isso tem, né? E da importância que o sistema tem de participar de tudo isso e de provocar essas mudanças, né? Então é isso. Obrigado, estamos juntos aí nesse impulsionamento, todos juntos, para que essa engenharia ocupe seu papel merecido, como você falou. O papel não é favor nenhum que ela ocupe, ela precisa e deve ocupar em benefício do país como um todo. Forte abraço, muito obrigado. A gente se vê mais por aí. Um abraço. Obrigado.